uma vez, num reino distante, e essa história parece coisa do tempo da carochinha, não é mesmo? Mas são histórias que ainda mudam a vida de muita gente, ainda faz muita gente refletir e ainda encanta, sim, porque tem muita gente que muito boa aí de contos, né? De contar histórias. Então, os contos não são de hoje, são de muito, muito, muito tempo. Lembrando que a preocupação das pessoas que viviam nas comunidades, as mais velhas, era passar um ensinamento para os mais jovens. Como é que esse povo vai aprender? Então vamos contar histórias baseadas em seres fantásticos, em personagens que estão distantes de nós. Por isso que começa assim, no reino muito distante, há muito tempo, era uma vez, essas palavras que se perdem no tempo. Mas tem uma função social muito, muito, muito boa e a gente precisa analisar, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, aí geralmente as famílias se reuniam para a hora do conto. Não tinha televisão, a televisão não tinha tanto sucesso como tem hoje, muito menos celular, internet, não tinha. Então vamos, né, a tecnologia era aquela família, né, a pessoa mais, as pessoas mais idosas, as mais velhas, elas quem tinham essa função de ser a tecnologia, de ser a internet dos mais jovens. Então eles passavam essas experiências através dos contos. Cada pessoa que conta um conto, acrescenta-lhe um ponto. Esquece de contar algumas coisas, aumenta outras, mas a gente pode perceber. Vou colocar um desafio para você aí. Leia um conto para uma pessoa. Peça para essa pessoa contar o conto a outra pessoa. E aí você vai observar o que ela aumentou ou o que ela esqueceu, tirou no conto. Não sei se vai acontecer com vocês, mas uma experiência que eu fiz é que quando é contado para adultos, os adultos diminuem muito, eles vão direto ao ponto, são mais objetivos. Quando é contado para crianças, elas recontam acrescentando e coloca toda uma emoção e coloca mais elementos. Então, aí a gente pode observar essa diferença. Fica a dica para você fazer uma experiência também aí na sua casa com o seu pessoal, tá? Então, nós temos aqui um conto, O Sapo e a Rosa. E por que colocar conto Sapo, Rosa? Porque também existia uma preocupação das pessoas não citar exatamente com quem aconteceu. Então, a gente tem que ter toda uma imaginação para compreender essas historinhas, né? Elas são curtas, né? Tem apenas um conflito que se resolve logo também, mas tem assim, uma profundidade de conhecimento muito grande. Então, vejam bem, vamos ler. Era uma vez uma rosa muito bonita, que se sentia envaidecida em saber que era a rosa mais linda do jardim. Mas começou a perceber que as pessoas só a observavam de longe. Acabou se dando conta de que, ao seu lado, sempre havia um sapo grande. E esta era a razão pela qual ninguém se aproximava dela. Indignada com a descoberta, ordenou que o sapo saísse de perto dela imediatamente. O sapo, muito humildemente, disse: "Está certo, se é assim que você quer." Algum tempo depois, o sapo passou próximo de onde estava a rosa e surpreendeu-se ao vê-la murcha e sem pétalas. Penalizado, disse a ela: "Que coisa horrível! O que aconteceu com você?" "É que desde que você foi embora, as formigas se aproximaram e me destruíram dia a dia. E agora nunca mais vou voltar a ser o que era." O sapo respondeu: "Quando eu estava por aqui, eu comia todas as formigas que se aproximavam de ti. Por isso, eras a rosa mais bonita do jardim." Vejamos aí. Qual é o sentido que tem esse conto, né? Então, o sapo
era feio, a gente tem uma certa rejeição a sapo, né? Mas ele estava ali e ninguém se aproximava dela por causa do sapo. Mas que intenção essas pessoas poderiam ter de se aproximar da rosa? Qual seria a intenção das pessoas? Será que elas queriam apreciar mais de perto? Ou talvez quisessem cortá-la, levá-la para casa, ela ia murchar, enfeitar o vaso só de uma pessoa, quando ela poderia estar enfeitando a vida de muita gente, né? Muita gente podia observá-la. Então, por que as pessoas não se aproximavam? Então, vamos ver qual era a intenção também dessas pessoas ao se aproximarem da rosa. Muitos poderiam querer só admirá-la, chegar mais perto, sentir o perfume, mas outras poderiam querer tirá-la daquele lugar e levar para casa. Então, quem faz o papel do sapo e o papel da rosa na vida real? Observe. Quem é que faz o papel do sapo e o papel da rosa na vida real? Eu posso dar uma ideia a vocês de que o sapo seriam os pais, os professores, a família, que geralmente quer proteger vocês. Um amigo, né, que quer proteger você. E muitas vezes você se distancia dessas pessoas porque fica com raiva delas. Faz o que a rosa fez com o sapo. Sai de perto de mim e me deixe viver. Então, geralmente isso acontece. Não está distante de acontecer esse fato na vida real. E o que é que acontece quando a proteção sai de perto? Acontece o que aconteceu com a rosa. Então, muitas vezes se perde pelo caminho, não é? Se perde na vida, porque fica sem rumo, porque fica ouvindo o que qualquer pessoa quer lhe dizer, fica ouvindo os conselhos de qualquer pessoa. Então, assim como muita gente não se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa protegida pelos seus pais, pela família, por uma avó, né? É por isso que as pessoas muitas vezes não se aproximam. Eu não tenho muitos amigos. Por quê? Porque você tem uma proteção. E essa proteção não deve ser desprezada. E muitas vezes também, uma velha me acompanhando, que mico, que coisa feia. Não é. A ser protegida é a melhor coisa que a gente pode ter. Porque é amor, é muito amor, é carinho, é cuidado. Sempre que você estiver pensando que está sendo pressionado por seus pais, que não deixa você sair com as amiguinhas para todo lugar e tal, tem todo um cuidado, eu não posso sair que minha mãe fica ligando, querendo saber onde eu estou. Isso é cuidado. Lembre da rosa. Porque foi que ela murchou, porque foi que ela ficou toda despetalada? Porque o sapo saiu de perto dela. Nunca despreze as pessoas que querem o seu bem, que estão ali para cuidar de você. Certo? Elas podem não, assim, você achar que não é a melhor companhia, que não vai falar o que você fala, que não vai concordar com o que você faz, mas é proteção. Então, aprenda com esse conto. Vejam bem, o conto começa com um tempo não determinado, né? Era uma vez, pode ser qualquer vez na vida, uma rosa muito bonita, vírgula, porque vai explicar sobre a rosa, né? Ela se sentia envaidecida. Ela era a rosa mais linda do jardim. Terminou de falar sobre a rosa, ponto, terminou uma ideia. Estava tudo bem até aí. Ela vivia muito bem no jardim, ela tinha certeza que era bonita, mas começou a perceber que as pessoas só observavam de longe. Vem aí o conflito. Se estava tudo bem no primeiro parágrafo, alguma coisa vai mudar, é o conflito. Acabou se dando conta. Então foi quando ela percebeu, né, que tinha um sapo ali ao seu lado e por isso ninguém se aproximava dela. Terminou mais uma ideia, ponto. Vai abrir outro parágrafo. O que foi que aconteceu depois que ela percebeu? Veja que vai falar de outra coisa. Aí vem outro fato. Ela mandou o sapo sair de perto dela. Aí terminou. Outro parágrafo.
Vai falar sobre o sapo agora. O sapo, muito humildemente, poderia dizer o sapo, humildemente, o sapo muito humilde, mas esse muito humildemente vem reforçar, vem dizer que ele não está simplesmente se sentindo humilde, muito humildemente, né? Vem outro parágrafo para mostrar a fala do sapo. E essa fala do personagem, ele vai falar, então está marcada por parágrafo e por travessão. Está certo. Se é assim que você quer, esses 3 pontinhos, que são as reticências, estão marcando aí que o sapo ainda teria dito mais alguma coisa. Ou a Rosa subentendeu que ele realmente saiu de perto dela. Então, foi uma suspensão no pensamento do sapo. Aí, parou a fala do sapo, vai continuar. Algum tempo depois. Então, não tem tempo determinado, dias, quantas horas, não tem, né? Então, o sapo provavelmente passou uns dias, depois voltou, né? E surpreendeu-se. Esse se está se referindo ao sapo. Ao vê-la, esse lá está se referindo à rosa, né? Murcha e sem pétalas. Então, ele está aí descrevendo como ela ficou. Ela ficou murcha e sem pétalas. E aí, qual foi o estado dele? Penalizado. Então, disse a ela. Se disse a ela, vai ter mais um parágrafo com travessão para mostrar a fala dele, né? Então, ele falou e ele perguntou a ela. Se ele fez uma pergunta, vai ter que ter uma pontuação, interrogação. E ela vai responder. Se é a fala dela, vai ter outro parágrafo, travessão, e ela respondeu a pergunta que ele fez. O sapo respondeu. Então, mais uma vez, a fala dele marcada por parágrafo, travessão. Lembrando que em todos os parágrafos, observe que temos letra maiúscula. Só se começa parágrafo com letra maiúscula. E observem também que em nenhum outro lugar que não seja um lugar especial, né, que mostre que é próprio, tem escrito com letra maiúscula. Então, gente, aqui eu chamo a atenção para o uso da letra maiúscula, porque ainda a gente vê muita gente escrevendo letra maiúscula sem necessidade. Observe que o título tem o sapo e a rosa, porque é específico, é especial, é o nome dos personagens. Então, ele torna-se aí o título do texto como se fosse próprio, ok? Então, vamos lá, compreendendo mais o texto. Observe que tem várias partes coloridas, né? Era uma vez, tempo não determinado, uma rosa muito bonita. E todas essas cores vão fazer você responder à atividade, certo? Então, você vai ler novamente o texto, observando todas as cores que ficaram marcadas aí nas palavras e expressões. Então, era uma vez uma rosa muito bonita, que se sentia envaidecida em saber que era a rosa mais linda do jardim. Então, novamente, as palavras estão todas aí, palavras, parágrafos inteiros, estão marcados. Falei sobre a pontuação e a gente também vai aprender a usar outras palavras, né, sinônimas ou antônimas quando for necessário. Também a pontuação. Você vai reescrever o conto substituindo, quer dizer, escrevendo outras palavras, substituindo as palavras e expressões sublinhadas por outras palavras e expressões que tenham o mesmo sentido. Então, se eu posso, por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Era uma vez, eu posso dizer que havia um jardim, há muito tempo existia um jardim. Vou dizer que num lugar muito distante havia um jardim.
A rosa era muito linda, eu vou trocar. A rosa era muito perfumada, era muito bonita. Ou seja, você vai reescrever o conto, substituindo tudo o que está sublinhado por outras expressões que tenham o mesmo sentido. O texto vai continuar com o mesmo sentido, sendo com palavras diferentes. Quem conta um conto, acrescenta ali um ponto. É isso que você vai fazer. E aí você vai também exercitar a língua. Como é que a gente vai trabalhar a nossa língua portuguesa? Né? Reescreva estes trechos do texto fazendo as concordâncias necessárias. Era uma vez uma rosa, muito bonita, que se sentia envaidecida em saber que era a rosa mais linda do jardim. Aí você vai continuar. Era uma vez duas rosas. Então, gente, uma rosa muito bonita, duas rosas muito bonitas. A palavra muito não tem plural, né? É um advérbio de intensidade, não tem plural, mas a bonita tem. Se eu mudo o substantivo, o sujeito, eu vou mudar o verbo também. Era uma vez duas rosas muito bonitas, que uma rosa se sentia, duas rosas se sentiam. Então eu vou fazer toda a adaptação desse período aí. A rosa começou a perceber que as pessoas só a observavam de longe. As rosas novamente vai adaptar para o plural, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado com a concordância do verbo, com os substantivos, com os artigos, tudo direitinho. O sapo, muito humildemente, disse: os sapos, muito humildemente, não vai mudar porque é um advérbio de modo. Como foi que ele disse? Muito humildemente. Então, um advérbio de modo, como era que ele estava? Muito humildemente. Então, não muda, mas o verbo disse vai mudar para concordar com os sapos. Está certo, se é assim que você quer. Está certo, se é assim que vocês, também vai adaptar, né? Fazer a concordância. O sapo respondeu: os sapos. Se mudou o sujeito, está no plural, o verbo vai ficar também no plural, ok? No primeiro parágrafo do texto, identifique e transcreva, copie de lá do texto as palavras que dão qualidade à rosa. Quais são as palavras que dão qualidade à rosa? Só no primeiro parágrafo do texto. Então, você vai lá, lê o parágrafo todinho e vê que palavras estão dando qualidade, são os adjetivos, estão dando qualidade à rosa. Terceiro, e esta era a razão pela qual ninguém se aproximava dela. Ao que se refere a palavra destacada? Ou seja, dela, está se referindo a quem? Dentro do texto, dentro desse contexto aí. São pronomes para não repetir as palavras. A gente faz uso para dar uma coesão ao texto. Um dos recursos é o uso de pronome. No quarto parágrafo, que palavra informa o modo como a rosa estava? Então, você vai lá, enumera os parágrafos. No quarto parágrafo, nós temos lá o modo, né? O advérbio de modo, como a rosa estava. No quinto parágrafo, que palavra informa o modo como o sapo disse? Então, mais uma vez, a gente vai lá e procura o advérbio que informa o modo como o sapo disse. 6. Não é possível saber exatamente quando o sapo voltou e passou perto da rosa. Não tem dizendo, só tem que algum tempo depois. Que palavra dá a ideia dessa indefinição do tempo? Eu não sei quando foi, mas tem uma palavra que me dá a ideia que esse tempo é indefinido. Não está dizendo, eu até falei com vocês na hora da leitura, não tem dizendo se foi um dia depois, 2 dias depois, mas tem uma palavra que indefine o tempo. Sétimo,
reescreva o 11º parágrafo, separando as frases. Gente, parágrafo é parágrafo de narrador e parágrafo também do personagem falando, é considerado parágrafo, tá? Reescreva o 11º parágrafo, separando as frases. Pontue a primeira com exclamação, por se tratar de uma emoção expressa pelo personagem, e a segunda, naturalmente pontuada pela interrogação, por se tratar de uma pergunta feita pelo personagem. Então, nós lembramos aí que quando eu exprimo uma emoção, eu coloco aí, a pontuação é a exclamação. Se eu perguntei, fiz uma pergunta direta, a interrogação. Então, você vai pegar essas duas frases e vai separá-las. No texto, elas estão são separadas, a segunda está separada da primeira por letra minúscula. Mas como você vai pontuar com a exclamação, a segunda vai ficar escrita com letra maiúscula. Leia com atenção o último parágrafo do texto. Quando eu estava por aqui, eu comia todas as formigas que se aproximavam de ti. Por isso, eras a rosa mais bonita do jardim. A que lugar se refere a expressão por aqui? O sapo está se referindo aqui, né? Que palavras se referem ao grupo total das formigas? Tem uma palavra, um pronome, que dá a ideia total das formigas. O grupo todo. A que elemento do texto se refere o pronome ti? Que se aproximavam de ti. Está se referindo a que elemento do texto? Que palavra indica que a rosa não era simplesmente bonita? Ela não era simplesmente bonita. Tem mais uma palavra que acrescenta, não é? Que intensifica essa beleza da rosa. E agora chegamos à hora de produzir. Toda leitura envolve uma interpretação e uma produção. Conforme foi visto, o conto é um texto curto, com poucas personagens e poucos conflitos, geralmente um conflito. No conto O Sapo e a Rosa, o final poderia se prolongar, pode ter mais de um conflito, nesse daí só tinha um, né? Essa parte vai ficar com você. Dê continuidade à narrativa, contando o que houve depois da revelação feita pelo sapo sobre sua forma de proteger a rosa. Quando ela ficou sabendo que era protegida por ele, o que foi que aconteceu? Então, você vai abrir aí mais uns 2 ou 3 parágrafos para acrescentar o final, né? Depois que ela ficou sabendo que era protegida pelo sapo, o que ela fez? Como é que ela reagiu? Porque a gente só viu a reação dele. Mas como é que ela reagiu? Certo? Então, veja bem. O conto é um texto curto, com poucas personagens e poucos conflitos. Né? Então, no conto O Sapo e a Rosa, o final ainda poderia se prolongar, porque ele é um texto bem curtinho, os parágrafos são pequenos, mas poderia se prolongar. E você é quem vai fazer isso. Você vai imaginar que essa narrativa teria uma continuidade. Então, é você quem vai continuar, dando um final para essa situação, né? Como é que a Rosa ficou depois que o sapo revelou que protegia ela? Então, é você quem vai criar e vai usar a sua imaginação, que eu tenho certeza que é muito fértil. Vocês fazem coisas maravilhosas, né? Vocês são ótimos contadores de histórias. Então, vocês vão continuar isso aí. E, por hoje, é só. Vão ficar na paz, né, sob os cuidados e a proteção do Senhor Jesus. E até a próxima aula.